Obrigada pelas informações, Andrea. Na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores falaram sobre reforma administrativa e mobilidade. O vereador Daniel Annemberg falou sobre a proposta de um projeto de lei que dê transparência aos custos e impactos econômicos dos deslocamentos em modos de transporte individual. Hoje a gente já sabe a proporção do uso do transporte motorizado individual em São Paulo, mas a gente não tem um diagnóstico que nos permita saber, a partir de evidências, quanto o transporte individual motorizado custa para o orçamento municipal e para a sociedade. O PL tem esse objetivo. Ele propõe que sejam divulgados pela Prefeitura, a cada 2 anos, dados sobre o custo orçamentário anual sobre investimento, manutenção e operação do sistema viário e da rede semafórica. Já o vereador Cláudio Fonseca criticou a reforma administrativa apresentada pelo governo federal. Para ele, é importante que o funcionário público seja valorizado. Que o Instituto de Estabilidade no Emprego não é para assegurar simplesmente que o servidor que é incapaz, ineficiente, relapso, que não quer cumprir as suas obrigações para o público permaneça no serviço público. Na verdade, a estabilidade no emprego é a garantia que a população tem de continuidade dos serviços da área da saúde, da educação, da assistência social, senão a própria população fica na mão do governante. Cada um que entra traz sua turma, tira todas as pessoas. Isso dá uma vulnerabilidade, uma fragilidade, uma insegurança à população. Representantes das secretarias municipais de Habitação e de Inovação e Tecnologia foram ouvidos na CPI da violência contra a mulher. As parlamentares que compõem a CPI quiseram saber do representante da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia sobre os atendimentos disponíveis às mulheres em situação de violência. Nós implantamos um modelo de atendimento mais humanizado para mulheres em situação de violência. Certo? Hoje, esta opção no nosso atendimento telefônico, ela pode ser acessada na opção 0, que é a opção destinada a serviços de emergência, de urgência, item 5, subitem 1, denúncia de violência contra a mulher. E como os canais SP156 são os principais canais de atendimento para a população paulistana, nada mais coerente, então, do que disponibilizar esses serviços no atendimento, seja telefônico, via Central 156, seja portal SP156, também disponível na internet. Mas a falta de praticidade do sistema de receber rapidamente a denúncia de violência foi criticado pela vereadora Soninha Francini. Lembrando que, se você já não sabe que é o número 5, até chegar lá, tem que ouvir tudo isso. Disque 1 para abordagem e acolhimento, Disque 2 para Bolsa Família, NIS, cartão social, renda mínima. Pode ser rápido quando a gente faz o cálculo do tempo final, mas para quem está na linha, esperando e ouvindo, é difícil. Mas o que a gente recomenda ou solicita? Que o caminho seja mais curto, que não precise ouvir o menu tão longamente até chegar, que seja mais explícito logo na primeira tela, a opção de um atendimento emergencial que mencione explicitamente a atenção a casos de violência contra mulheres ou criança e adolescente. Se isso já tivesse sido feito, me desculpem não ter atualizado, essa ligação já tem um tempo que aconteceu, foi no começo de agosto. E que se verifique o tempo todo a formação das pessoas designadas para esse atendimento. A vereadora Patrícia Bezerra acompanhou o pensamento da vereadora Soninha e questionou a possibilidade de haver um número específico somente para o registro de casos de violência contra a mulher. Aonde eu não posso ter, como a vereadora Soninha mencionou, é um Disque 1 para abuso, Disque 2 para iminência de morte, Disque 3 para... Eu não tenho tempo para lidar com essas idiosincrasias da violência, né? E os índices que a gente tem de violência doméstica, violência contra a mulher, violência sexual contra a mulher, são escandalosos, não só na nossa cidade, como no nosso país como um todo. Será que um sistema de call center não seria o mais adequado para o nível de violência que a gente tem na cidade de São Paulo contra a mulher? Isso é vital para a gente continuar aprimorando o nosso atendimento e sempre que houver uma possibilidade de melhoria,
tenho a certeza que essa melhoria será encaminhada, porque ela é vital para que as nossas operadoras continuem atendendo bem, porque é um assunto delicado, é inquestionável isso, é um assunto extremamente importante para a qual a capacitação precisa ser diuturnamente ministrada e reforçada. Quanto a isso, eu asseguro a vocês que será realizado. A representante da Secretaria de Habitação falou sobre o programa Pode Entrar, que pretende reservar habitações para mulheres vítimas de violência. Esse programa ele foi inaugurado em fevereiro desse ano, logo veio a pandemia, e ele ainda não... E o objetivo é a produção de casas, enfim. Mas as unidades, elas têm ainda que ser construídas, né? Então, foi implantado o programa em fevereiro, então, essas unidades ainda não foram produzidas, mas assim que isso acontecer, já se sabe que 5% dessa demanda será atendida pelo programa. A presidente da CPI, vereadora Sandra Tadeu, falou sobre a participação dos representantes das duas secretarias. Mais uma vez, a gente observa o quê? Que os departamentos da prefeitura, tanto a área de saúde, como o do próprio Jorge, de tecnologia, eles fazem um trabalho também para a violência da mulher, mas, na verdade, não há uma comunicação. Nós temos que ter um único cadastro na questão da violência da mulher. Nós temos que juntar esses dados. Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando, e eu tenho certeza que isso vai estar dentro do nosso relatório, que daqui um pouco, lá pelo meados de novembro, a gente já vai estar terminando a nossa CPI.